Vamos lá, gente linda, povo de Simões Filho, região metropolitana e todo o território nacional e internacional que estará, assim, fazendo parte conosco desse podcast que se chama Orebmente, né? Pensando Orebmente, é o Pode Pensar com mais uma modalidade, né? Esse podcast está relacionado acerca da vida cristã, da vida evangélica, dos assuntos relacionados ao meio evangélico. E aqui vos fala o missionário Beri, né, que está aqui nesse momento fazendo essa introdução. Estaremos aqui todos os sábados, das 19 horas até as 21, trocando essas figurinhas relacionadas à palavra de Deus, às coisas do evangelho e apresentando, né, um pensar diferente acerca do que é o evangelho, e cada um que estiver aqui conosco fazendo entrevista, sendo entrevistado, falará também o que é o evangelho para você. Então, queremos aqui nesse momento apresentar, né, todo o estúdio do programa, agradecer assim ao nosso amigo Wilson, ao nosso amigo Ed Carvalho, nosso amigo Dado, que está aqui dando o maior suporte para nós. E nesse dia estamos aqui entrevistando e fazendo parte do programa aqui o nosso evangelista Fredson Pereira, o amigo desde a infância. Meu amigo Fredson, pode dar uma boa noite ao nosso povo. Boa noite a todos. Beri, boa noite. Boa noite. A paz seja contigo. Que Amém. Deus te abençoe. É um prazer estar aqui, viu, Beri? Quero também saudar com a paz do Senhor todo esse público abençoado da nossa grande Simões Filho e região metropolitana. Que Deus abençoe. Perfeito. Então tá aí, já estamos dando a introdução principal ao nosso podcast Orebmente. Assim, nesse momento também eu agradeço a Deus pela nossa vida, agradeço aí a todos quanto está dando esse suporte, esse apoio, os amigos, né, as famílias que estão abrindo as portas para nós. Muito obrigado a você, familiar, a você que está no trabalho. Quero também agradecer a minha esposa, Alicia, agradecer a meu filho Vitor, agradecer a minha filha Beatriz, ao meu filho Bruno, ao meu filho Breno, né? São gêmeos e estão também em casa nesse momento assistindo, dando o maior apoio, dando suporte. E a você, meu amigo ouvinte, amigos do Evangelho, evangélicos ou não, eclesiástico ou não, estamos aqui para trocar figurinhas e pode mandar sua mensagem. O podcast está aqui, Orebmente Pensando com você. Iremos dar a introdução aqui agora. É uma série de perguntas, questionamentos, esclarecimento. É o que a gente pode, nesse momento, falar para vocês. Mas quero dizer que estou muito feliz com a nossa cidade. É uma cidade evangelística, uma cidade que tem ganhado muito com o evangelho, e nosso irmão Fred está aqui, o evangelista, para passar também algumas orientações, algumas informações e algumas dicas, né, de como a gente pode fazer um pouco mais para termos frutos dignos de honra, dignos de autoridade, porque Deus ele nos orienta, né, que nós tenhamos frutos dignos de arrependimento. Não é isso, Fred? Verdade, verdade. Hoje nós temos conquistado com essa ferramenta que é o Evangelho, né? Nós temos conquistado a cidade de Simões Filho, os 4 cantos de Simões Filho, você percebe isso. Eu ando na cidade e vejo que o público evangélico cresceu muito, né? E louvamos a Deus por ele fazer da nossa cidade uma cidade cristã, né? Muito boa. Perfeito, perfeitamente. E a gente entende, né, que o meio evangélico, ele traz soluções para muita coisa. Eu, desde a infância, que eu venho vendo os meus pais, os vizinhos, né, sendo agraciado, sendo beneficiado com as bênçãos, né, que a igreja traz para as famílias. Eu posso dizer que os males diminuem quando a igreja chega a um local. Eu pude ver ali na Coroa da Lagoa, hoje chamado César Borges, quando a Assembleia de Deus entrava, né, e as outras igrejas também já estavam entrando para evangelizar aquele lugar. O local foi mudando a cada dia e hoje nós temos um bairro, nós temos diversos bairros aqui modificados com a entrada da igreja. Então, é um momento de louvor para toda a cidade quando a igreja chega e remonta ao lugar, né, formatando para dar uma vida mais saudável, mais satisfatória para quem mora no local. E acho que é desse jeito que a gente vai fazer aqui uma apresentação de cada denominação. Hoje estamos diretamente com a Assembleia de Deus, né, aqui no Pode Pensar,
que é o Pode Pensar movido pelo Oreb Mente, né? Oreb Mente é o Pode Pensar a nível evangélico. Iremos falar aqui da Assembleia de Deus, é uma denominação que foi, nesse momento, escolhida para estar aqui falando. Vai ter também um momento da Quadrangular. Então, você que é da Quadrangular, já vai se preparando, viu? Porque teremos também a oportunidade para a Igreja Batista, a Quadrangular. E assim, faremos, né, alguns questionamentos aqui ao nosso evangelista Fredson, que vai falar um pouco da Assembleia de Deus, que é uma igreja que está aqui na cidade também há muito tempo, fazendo muito trabalho cristão, muito trabalho de renovação de vidas. Não é isso, Fredson? É verdade, eu quero aproveitar a oportunidade Pois não? e saudar também os nossos irmãos, né, de outras congregações, Quadrangular, Batista, que estão empenhados, né, nessa missão que é levar esse evangelho, apesar de sermos de denominações diferentes, mas a missão é a mesma. Perfeito. Né? Perfeito. Nós temos o remédio que o mundo precisa, e o Senhor nos confiou isso, e independente de denominação, nós temos essa missão. Né? Então, quero saudar os nossos irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Perfeitamente, perfeitamente. É brilhante falar do Evangelho, porque é o que nos une, né? Une como congregações. São diferentes por denominação, mas, como você falou, a missão é a mesma. Então, logo, o Cristo é o mesmo, então há uma unificação. Exato. Né? E essa unificação é para proliferar o bem a toda a cidadania, a todos os cidadãos. E para falar de Assembleia de Deus, eu sou uma das pessoas que, graças a Deus, fui agraciado por Deus em receber muitas bênçãos com a igreja Assembleia de Deus, a denominação Assembleia de Deus, porque minha família, na verdade, 90% evangélicos são da Assembleia de Deus, então tem várias pessoas que, graças a Deus, a gente se comenta, se fala de cidades aqui perto, cidades longe, estados fora, até fora do país, a gente se fala pessoas que são da família e foram da Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus é algo que me transformou em uma pessoa cada dia melhor e tem transformado muitas vidas. Mas, Fredson, a Assembleia de Deus, o que significa o símbolo que a gente vê, né, naquele emblema da Assembleia de Deus? Você está até com um documento aqui, né, que tem esse símbolo. Isso. O que é esse símbolo, Fredson? Que alguns vêem, mas talvez tem dúvidas, né? Esse símbolo aí é a logomarca, né, da nossa igreja. Certo. É um A e um D. Pronto, perfeito. Representado aí as duas letras principais, perfeito, né, do nome dessa instituição, que é coluna e firmeza da verdade. Perfeito. Né? Eu só vou mostrar aqui. A gente mostrando aqui sai, né, dado? Dá para o povo ver, né? E aqui... Opa! Aqui, esse é o símbolo. Isso, então, isso aí tá ali. é um A e um D. Pronto. AD. Então explica aí, Fred, o que é esse AD, né? Assembleia de Deus. Pronto. Né? Assembleia Então de tá Deus. aí, para quem tem dúvida ou tinha alguma dúvida, agora já não terá mais. Então esse AD é Assembleia de Deus, né? Isso. Então agora está explicado, né, esse símbolo. E a ADSF, no caso Assembleia de Deus de Simões Filho. Assembleia de Deus, Simões Filho, campo de Simões Filho. Isso. E se fosse em outro lugar, dá um exemplo pra gente, Exato. seria o quê? Seria AD, e aí o nome Certo. do lugar. Então dê um exemplo. Por exemplo, AD Canápolis, né? AD Salvador. Perfeito. Né? A gente perfeito. usa sempre o AD ali como... Pronto. Então esse AD vai estar em todos os lugares que tiver Assembleia de Deus. Exatamente. Então tá fácil aí agora. Para quem não sabia, já ficamos aí informado. Vamos aqui a uma segunda pergunta, né? Uma segunda pergunta que nós temos aqui sobre o propósito, né? Cada denominação tem um propósito ou mais de um propósito. Mas, Fredson, me diga aí, o que é o propósito da Assembleia de Deus? Ou os propósitos, como você queira chamar. O grande propósito da nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, é fazer o nome de Deus ser conhecido nessa terra. Nós temos essa missão. Levar esse evangelho, né, de Jesus e fazer o nome de Deus ser conhecido. Essa é a grande missão da nossa igreja. É saquear o inferno e povoar o céu. Nós, enquanto estivermos aqui na terra, temos esse propósito, temos essa missão, estamos focados nisso aí. Levar o Evangelho de Cristo, fazer o Evangelho de Cristo ser conhecido, né? E
vidas, né? Que vidas, proporcionar meios para que vidas venham ser transformadas através desse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o grande propósito da Igreja Assembleia de Deus aqui. Perfeitamente. Então tá aí, é uma pergunta que às vezes algumas pessoas ficam sem saber, né, qual é a identidade da igreja, o que é que a igreja está fazendo naquele espaço, né, qual é a trama, o que é a relação, né, e hoje Fredson traz para a gente aí qual é o propósito da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É muito importante porque fica respondido para quem não sabe, para quem ainda não tem o amadurecimento de entender o que é que acontece ou qual é a definição, né, daquela congregação ou daquele local de culto. Então tá dito aí o nosso evangelista Fredson, né? Qual é o propósito da igreja, porque cada local tem um propósito. Isso. A escola tem um propósito de ensinar, né? Uma escola musical tem um propósito de transformar pessoas em músicos, né? E às vezes algumas pessoas olham para a igreja e vê alguns entrar, outros sair, cultuam, né? E às vezes a pessoa não sabe o que é aquela reunião. E a nossa ideia do podcast aqui, Orebmente, é justamente pensar grande, pensar com a clareza maior. O Monte Horebe justamente nos traz essa ideia. São 2.200 e poucos metros de altura, né? O Monte Horebe que está no Egito. Então, essa é a ideia, é pensar grande. Esse programa veio para isso, para que cada um possa pensar um pouco mais. Não olhe somente para uma denominação ou para uma igreja. Exato. E imagine que aquilo é algo que está ali, mas não tem valor ou não tem segmento. Não. Nosso evangelista Fredson aqui deu uma claridade muito grande. Então, ouvinte, saibam que o papel da igreja é anunciar o evangelho. Então, Fredson, eu fico feliz, né, com essa claridade que você traz para todos aqueles que não sabiam, agora estão sabendo que o evangelho está sendo anunciado com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, quem tinha alguma dúvida agora tem certeza qual é o papel da igreja evangélica, né? Então, eu acho que tem muita gente que passa despercebido por uma denominação, passa por uma igreja, às vezes tem uma dor de cabeça de alguma questão e que se pode se resolver na igreja, mas ele, por não entender o propósito, ele passa e vai para casa com problema. Alguns já até perderam a sua vida, a sua salvação, mesmo passando pela frente da igreja, por não saber o propósito da igreja. É uma outra missão. Sim. Que a igreja tem, né? Como entidade filantrópica, é proporcionar à comunidade um bem-estar espiritual. Perfeito. E para isso nós temos os pastores, os presbíteros, superintendentes de congregações que têm essa missão, né? De abraçar essa pessoa, esse necessitado, e levar ele um pouco de conforto espiritual. Perfeito. Né? A nossa igreja, na verdade, o evangelho, né? Eles nos instrui a isso. Né? E a nossa igreja tem esse cuidado, né? De não só estar ali para cultuar, não, simplesmente isso, não é. Nós temos um plus. Né? Perfeito, e isso nós fazemos com base nesse evangelho que a gente prega, que é o evangelho que Jesus ensinou. Jesus fez isso. Perfeitamente. Então, é importantíssimo a gente entender essas fases, né? E a você, ouvinte, que está aí, pode mandar para os seus grupos, né? Pode mandar para os grupos aí esse link que nós estamos divulgando aí, pode enviar para todos quanto vocês entendem que é importante saber, porque o que está se passando aqui pode resolver o problema de muitas pessoas. Tem gente que nesse momento está perdido, está sem eira nem beira. Isso. E com uma mensagem dessa que você acabou de falar aqui, pode transformar vidas, trazer vidas à luz. Porque muitas pessoas já foram ao precipício por falta de uma palavra dessa. Eu posso dar exemplo aqui, meu amigo Beri. É a questão de casamentos, né? Sim. Quantos casamentos às vezes estão em crise e é na igreja que esse casal encontra uma palavra de conforto, uma palavra de orientação, né? Perfeito. Esse é um dos exemplos que a gente pode citar aqui acerca da igreja. Claro. E assim, eu volto para Jesus quando ele diz, né? Ele deixa alguma coisa informado, relacionado ao que nós devemos buscar. Jesus, ele deseja que cada um busque líderes. Busque um líder para a sua vida.
porque você vai precisar. Exato. Chega um momento da vida que, por mais entendido que a pessoa seja, ele precisa de um líder. Sim, sim. Porque o líder ele vai orientar, já tem uma vida, já tem uma estrutura, já tem um amadurecimento, e a todo líder Deus capacita, Exato. né, para justamente tirar a pessoa desse momento de dúvida. E a dúvida é o grande problema, ouvinte. A dúvida é o grande problema. Às vezes a pessoa duvida se deve ficar na empresa, a pessoa duvida se deve ficar em casa, se deve sair, abandonar o lar. A dúvida é que faz com que a pessoa entre em conflito. E o líder, ele chega ali e ancora a pessoa, né? Verdade. Então, a vida de uma pessoa sem um líder é um barco à deriva. Não é isso, irmão Fred? Muito Pode, bem assim, colocado. ampliar, Muito né? bem colocado. Então, eu acho assim, ouvinte, é muito importante, você, meu irmão, que está aí agora assistindo esse Pode Pensar, Orebemente, você pode agora enviar para vários dos seus amigos, porque algum deles pode estar à deriva. E o assunto que nós estamos tratando aqui, nosso evangelista Fred traz aqui uma palavra de ancoramento, para que as vidas não se percam, para que os casamentos não se percam. Então, a palavra que eu posso puxar aqui e aprender agora com o Fred, o nosso evangelista do momento, é que tem que ter um líder para ancorar na hora da dificuldade, não é isso, Fred? Exatamente. Exatamente. Então, pode ampliar um pouco mais essa versão, Fred. Pode dizer mais aí para o ouvinte entender o quanto é importante ter um líder na vida. É como você falou, né? Bem colocado. Nós sempre estamos precisando de uma orientação. E aí, Beri, nós temos Deus, ele nos proporcionou isso. Deus, ele não deixou o homem só. Perfeito. Ele nos cercou Perfeito. de pessoas, como você mesmo colocou, bem capacitado, né? Para nos instruir, para nos orientar. Esse é um ponto importante que eu vejo na igreja. Sim. Que nós, pastores, somos pastoreados. Perfeito. Ninguém está sozinho. O membro, ele tem um líder, o líder, ele é liderado e assim vai. Perfeitamente. Né? São situações que Deus proporcionou para que a gente esteja ali, ou seja, um povo equilibrado. Equilibrado, né? Perfeito. Em busca de equilíbrio e equilibrado. Mande, meu amigo, mande aí agora esse link para o seu amigo. Você pode estar ajudando agora o seu amigo. Mande esse link para que ele assista esse Pode Pensar, porque com certeza ele vai ampliar a visão, ampliar o foco e ampliar também os faróis. Exatamente. Porque a vida, ela tem momentos claros e momentos escuros. E se a gente Sim. tiver um farol alto, a gente consegue identificar todas as falhas da pista. Então, esse podcast está chegando na sua casa, chegando no seu trabalho. Envie para seu amigo o link do nosso Pode Pensar, que com certeza o Pode Pensar Orebemente vai trazer luz para a casa de algum amigo seu, algum parente seu. Então, envie esse link. Faça-se mais um assistidor desse podcast, desse Pode Pensar Orebemente. Vamos a mais uma pergunta. As coisas estão ficando aqui cada dia mais claras, cada momento está trazendo mais luzes para nós, né? E eu tenho mais uma pergunta aqui ao nosso irmão Fredson, o evangelista que está aqui conosco no momento. Próximo sábado teremos outro personagem, será divulgado, hein? Então aguarde que com certeza Deus todo sábado vai trazer uma palavra a mais para você. Nós temos aqui a seguinte pergunta para Fredson falar mediante o entendimento da Assembleia de Deus. Quem foi o primeiro pastor da Assembleia de Deus, Fredson? Olha, cite alguém lá do passado que você pode identificar como o primeiro líder, né? Que trouxe o evangelho para a Assembleia de Deus em Simões Filho. A história da Assembleia de Deus é bonita. Muito né? linda. Muito bonita. Nós começamos aqui cerca de... A data mais precisa que se tem é julho de 1947, quando o Evangelho chegou aqui, Água Fria. Eu nem sonhava, nossa. Né? Mas é aproximadamente essa data. E o pastor, a igreja aqui em Simões Filho, ficou sob a supervisão da igreja sede, né? Que é lá na rua, lá na Liberdade, durante muito tempo. E logo após veio a emancipar. Depois dessa emancipação, o primeiro pastor
Eu estou aqui tentando lembrar o nome dele, rapaz. Me fugiu aqui agora o nome Normal. dele. Mas foi o primeiro pastor da Assembleia de Deus aqui em Simões Filho, pastor... Fugiu o nome dele aqui agora. Mas tudo bem. Daqui Mas eu vou lembrar. até mais tarde vou lembrar, você vou cita lembrar. para nós. E a partir daí, o evangelho começou a penetrar 1947. Essa é a data mais aproximada que a gente tem. E a primeira igreja foi em Goscamon. Olha aí, essa para mim é novidade, de eu não sabia. Em Goscamon, o primeiro ponto de pregação foi ali onde hoje é a igreja Madureira, né? Na entrada da Pitanguinha. E dali o evangelho, através da Assembleia de Deus, foi para Goscamon e de lá expandiu. Né? Expandiu. Pra mim, hoje nós somos uma sede e 58 congregações. Dessas 58, 56 está aqui no campo de Simões Filho e mais 2 fora daqui da cidade. Uma em Canápolis e outra em Rainha dos Anjos. Rainha dos Anjos, que é distrito de Itapicuru, ali já próximo a Tobias Barreto. Hoje, a Assembleia de Deus, nós temos 13 missionários no campo, né? Graças a Deus. Sustentados por essa igreja, mantidos por essa igreja, fazendo um trabalho fora daqui da cidade. Então, é uma bênção de Deus. Brilhante. Mas eu vou lembrar o nome do pastor. Sim, tá lembro sim. Deixa que o número vai subindo de nossos telespectadores, né? Daqui a pouquinho você fala, porque aí eu também quero saber. Mas assim, o que nós temos cada dia mais é a luz do evangelho sendo apresentada para o povo, né? O que nós podemos dizer, Fredson, é que cada igreja tem o seu histórico, tem a sua história, e eu sei que é uma história árdua, não é? É muito, às vezes, comum as pessoas não entender a luta da igreja para se estabelecer na cidade. Mas luta relacionada ao quê? A igreja ela trabalha o lado social, sim, mas também trabalha o lado espiritual. E o lado espiritual sempre é algo que não é concreto, é algo abstrato, é algo que não se pega, não se vê. E os evangélicos, eles têm que trabalhar para saber da onde decorreu o problema, não é? E o lado espiritual não é algo fácil de se identificar com os estudos e entendimento humano. É algo que parte da divindade, não é? Então, não é fácil a pessoa decifrar os problemas espirituais. E eu acredito que você é de convir comigo que tem pessoas que passam por problemas e tentam encontrar soluções no físico, mas na verdade é algo que vem do lado espiritual. Um amigo estava falando na empresa hoje, eu estava trabalhando logo cedo, e ele falava justamente sobre isso, que tem problemas de hereditariedade, problemas espirituais de hereditariedade, que a pessoa, por não saber, não consegue se libertar, não consegue sair do problema, e com isso a problemática persiste. Mas o lado espiritual é importante ser estudado, é importante ser avaliado, né? Então a igreja ela se preocupa com isso. Correto, Fred? Correto. Então, a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue. Sim. É contra as hostes espirituais, né, da maldade. Então, o nosso grande problema não é o mundo físico, é o mundo espiritual. A grande dificuldade que a igreja enfrenta hoje está no campo espiritual. E aí, Beri, como você bem colocou, tem pessoas que não enxergam dessa forma. Acha que dá para resolver de forma física, quando, na verdade, são coisas espirituais. E é uma confusão incrível, hein, sem sombra de dúvida. É uma confusão, que a pessoa, como não sabe o que é, aí ele começa a partir... Usa a ferramenta errada. Sim. Aí a Bíblia volta a dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Poderosas em Deus. Exatamente. Né? E aí tem coisas que não dá para resolver com a faca, com o revólver. Né? Tem coisas que tem que ser feito um trabalho sério, um trabalho de oração, jejum. Jesus falou, tem situação, meu irmão, que é jejum e oração mesmo, e não tem para onde correr. Por quê? Porque as armas da nossa milícia, elas são espirituais. Perfeito. O grande problema é o mundo espiritual. Né? E eu entendo, Fred, isso em todo o tempo, né, que eu venho aprendendo com vários professores de escola dominical, pastores em si, eu venho aprendendo
que é custoso tentar resolver algo espiritual com o material. É custoso. A pessoa gasta tudo e não consegue resolver. O prejuízo é grande. E né? muitas das vezes é tão simples e barato fazer um jejum, fazer uma consagração, como você citou, né? Simples e barato, porque a pessoa não vai gastar financeiramente para se fazer esse trabalho, mas a pessoa termina gastando muito para tentar resolver um problema espiritual e não resolve, porque o problema espiritual não se resolve com dinheiro. Exatamente. E ela gasta tudo que tem pensando em resolver com dinheiro, e era somente ele procurar um líder, voltando ao que a gente estava falando no tempo anterior, procurar um líder para orientar como resolver o problema. Você me fez lembrar agora aquela mulher do fluxo de sangue, né? Gastou toda a sua fortuna, tudo que tinha, mas e não resolveu. Mas quando encontrou Jesus, o líder, aí a vida dela mudou, a história mudou. Né? Pronto. Perfeito. Então tá aí, você botou um exemplo que finaliza todo o nosso contexto aqui em citar que o lado espiritual se resolve espiritualmente. Né? O lado material você pode dizer materialmente, Isso. mas o espiritual só se discerne espiritualmente. Exatamente. Então, logo, cada pessoa, então, amigo ouvinte, é o que a gente está falando aqui, cada pessoa tem que procurar um líder espiritual para traçar um plano de solução. Porque tudo tem que ser traçado um plano de solução. Sim, não é da noite para o dia. Não é isso? Eu lembro do meu saudoso pai, o presbítero Benedito, aqui no campo de Simões Filho, né? Eu tive a honra de conhecer e congregar com ele. Um bom homem, um bom amigo, um bom pastor. Meu pai era, para mim, uma referência gigantesca e é. Então, assim, o meu pai, a gente fazia trabalhos pós-escola dominical de libertação. A gente terminava o almoço da escola dominical de manhã, terminava o almoço, a gente ia evangelizar, e no meio desse evangelismo sempre tinha uma ocasião de problemas espirituais. Não é? Então, se resolve espiritualmente, em consagração, em jejum, como você falou, né? Então, eu penso que é assim que a gente deve resolver, procurando um líder, buscando um líder. Se não tiver um líder, a pessoa de si só não consegue se libertar facilmente dos problemas espirituais. Então, Fredson, eu quero parabenizar assim, a Assembleia de Deus, porque o conceito, né, e a instrução passada é a mesma ainda desde quando eu era garoto. É a mesma instrução, né? Que as coisas espirituais se discernem e se resolvem espiritualmente. Exatamente. Não precisa recurso financeiro para resolver problemas espirituais. Não precisa subsídios financeiros concretos, físico. Não, precisa do abstrato, do espiritual. É a busca incessante, é o jejum, é a consagração, né, que faz com que os problemas espirituais sejam equilibrados. Aí volta a palavra equilíbrio que você citou. Né? A igreja trabalha para tornar as pessoas equilibradas. Exatamente. Então, amigo ouvinte, procure um líder. Procure uma igreja. Quando passar, saiba. Passou na frente de uma igreja, lá dentro tem líderes. Procure um líder. Com certeza, você vai encontrar uma palavra que vai te dar sustentação. Vai te ancorar. Eu tenho muita dor, Fredson, por alguns amigos que se passaram dessa vida porque não compreenderam, não tiveram um despertar para entrar numa igreja e procurar um líder. Entende? Muitos amigos meus. Eu lamento, eu sinto muita dor por eles, né, por ter perdido eles muito novos, porque não entenderam que numa igreja se resolve o problema da solidão, da fraqueza humana, da dificuldade de entendimento da vida, porque quando a pessoa se desentende da vida, alguns pensam que não tem mais solução. Mas na igreja tem solução, Fred. Tem. Beri, eu quero aproveitar e trazer à memória aqui um fato recente, Sim. Né? Que o mundo viveu, e a igreja ela teve um papel crucial. Eu estou falando da pandemia que o mundo viveu há cerca de talvez 5 anos atrás, e algo nunca visto, né? E a igreja ela teve um papel crucial, um papel de dar suporte, de dar apoio às famílias,
né? E aí você falou da questão financeira. A questão financeira mantém a instituição. Sim, né? sim. Aí precisa, é o físico, né? É o né? físico. Para se manter. Mas o suporte espiritual, aí e nós passamos por esse momento. Deus ele nos deu graça. Teve muitos irmãos nossos que partiram para a eternidade, sim. Mas a família, né, teve um suporte. Isso graças a esse trabalho prestado pelas igrejas. Sim, perfeito, né? perfeito. De ancorar, de dar apoio, de dar toda a orientação, todo o suporte. Teve famílias que entrou em pânico. Eu mesmo, foi um momento difícil para mim, porque eu nunca tinha vivido, em 43 anos de idade, eu nunca tinha vivido uma situação como essa. E graças a Deus, né, eu tive a orientação de líderes e pude repassar essa orientação. Pessoas chegavam na igreja desesperadas, pessoas com medo, um pânico tomou conta do mundo, né? E graças a Deus a gente encontrou na palavra de Deus sustentação, suporte para poder auxiliar essas pessoas. Perfeito. Essa questão da pandemia, você puxou bem puxado a esse assunto, e realmente ali foi um momento que deixou muita gente perdido, sem saber o que fazer. Exato. Né? E a igreja foi uma âncora para muita gente, porque foi um momento crucial. Era preciso ter líder, era preciso ter gente capaz de dar um pouco mais para o dia seguinte, porque o dia que a pessoa estava vivendo era dias complicados. Eu quase morri. Eu pensei, eu olhei para minha família e fui deitar. Eu disse, é a última vez que eu vou deitar. Cheguei a esse momento, Fred, porque eu fui acometido do vírus e já não respirava mais. Deixei de respirar e eu disse, meu pai, me recebe porque eu já não aguento mais. Não acordei a esposa, não acordei os filhos, porque entendi que só ia trazer uma dor um pouco a mais para eles. Eu disse, não, eles vão acordar e não vão me ver mais acordar e pronto. Mas Deus me deu graça, estamos aqui e quem passou a pandemia sabe que dor foi essa. E quem encontrou uma igreja, quem encontrou um líder, sabe o quanto foi bom. Exato. E é muito importante ter um líder para uma hora dessa, ter uma guarida, ter um apoio, ter um conselho, porque o conselho sempre vai valer muito. Muito mesmo. Mas vamos mudar um pouquinho. A vocês, meu amigo ouvinte, volto a dizer, envie para os seus amigos aí esse link que nós passamos, né? Tá aí no nosso YouTube, então você pode pegar e transmitir, compartilhar. Compartilhe agora mesmo, porque vem mais perguntas, vem mais informações. Até quem é da Assembleia de Deus e não sabe de alguma coisa, como eu não sabia que a Goscomum foi a primeira igreja de Simões Filho. E isso para mim é importante. Parabéns aí aos nossos irmãos, nossos moradores aí de Goscomum, que receberam a Assembleia de Deus. E isso aí para mim é como um título, é como um troféu. Porque saber que a igreja nasceu aí em Goscomum, para mim é maravilhoso, é magnífico. Então, tem mais perguntas aqui. Vamos lá, vamos mandar aí, né, compartilhar esse link, porque tem muito mais pergunta e nosso evangelista está aqui pronto, preparado para responder. Ô Berivaldo, lembrei. Não diga ainda. Agora quem vai te segurar sou eu. Não diga, porque eu quero que essa pergunta seja respondida mais para frente. Já você vai saber qual o nome do primeiro pastor, não é isso? O primeiro líder da Assembleia de Deus. Quem souber, nosso amigo Dado tá aí recebendo as perguntas, as respostas aí pelo nosso YouTube, Dado. Tá recebendo, Dado, as informações? Estou recebendo. Pronto, então é isso aí, receba as informações aí, Dado, porque se alguém disser aí qual for o nome do pastor, a gente já vai citar aqui o nome da pessoa, quem foi que disse, porque é sinal que tem muita gente atento, né? Tem muita gente atento aí ao nosso Pode Pensar Orebemente, pode pensar alto, pensar grande. O evangelista Fredson Pereira está ali dirigindo a igreja de Barreiro, né? A igreja de Barreiro hoje, graças a Deus, tem nosso evangelista Fredson lá, pode nos visitar, né? Eu também estou sempre participando de cultos ali na igreja com Fredson, e você será bem-vindo, mais um bem-vindo. E para quem precisar de alguma informação, pode nos procurar, tem nossos contatos,
né, quiser visitar, fazer um trabalho com a igreja, quiser convidar a igreja, estamos aqui à disposição para dar esse apoio, esse suporte. Mas vamos mais uma pergunta aqui. Nós temos, só sabendo que próximo sábado irá ser apresentado quem é a igreja que vai estar aqui com a gente, viu? A congregação, a denominação que vai estar aqui durante a semana vai ser divulgado, então fique atento, porque iremos conhecer mais uma congregação. E daqui até o fim do ano teremos mais um bate-papo aqui com a Assembleia de Deus, com a novidade de perguntas, a novidade de questionamentos, porque estamos só começando. Acabamos de colocar o carro na BR, né? Daqui a pouco a gente começa a acelerar e teremos as coisas um pouco mais aquecidas. O Pode Pensar Orebemente veio ao ar não para deixar você sem saber, pelo contrário, viemos aqui para deixar todo mundo pensando orebemente, pensando como Monte Oreb, pensando grande, pensando alto, porque nós temos que pensar grande. A Bíblia diz que dos homens são os propósitos, os pensamentos, os planos, né? Isso. Então, é preciso fazer planos, Fred. Exatamente. Eu costumo dizer que o que a Bíblia quer dizer nesse oculto aí é que nós temos que fazer planos. Dos homens são os planos, de Deus a confirmação. Mas segura a parte B do versículo. O que é que ficou para nós? Planos. Então, para mim, Fred, o homem tem que fazer plano todo dia. Plano de sair para trabalhar, plano para chegar, plano para fazer a compra no fim do mês, plano para ir para uma faculdade, planos para desenvolver algo. O homem tem que planejar. Quem planeja, com certeza, chega mais longe. Quem cria projetos, chega mais longe. Eu costumo dizer, eu sempre miro no sol. Chego nas nuvens, mas se eu não mirasse no sol nem nas nuvens, eu chegaria. Exatamente. O que é que você acha, Fred? Quem planeja é visionário, né? Quem planeja é visionário. Quem planeja não pensa só no hoje. Né? Então, o homem tem que viver disso mesmo. Então, tá aí, amigo ouvinte. Tem que planejar. Seja um visionário. Não fique pensando no passado. Pense no que você pode fazer no futuro, porque é bíblico. Dos homens são os planos, ou seja, dos homens são os projetos, são os planejamentos. Então, é bíblico que você faça esse papel. Porque quando você faz esse papel, a primeira coisa que vai acontecer é você confiar em Deus para executar essas coisas. Então, quando você começa a confiar em Deus, você começa a reagir. As coisas começam a se voltar para você. Os anjos começam a dar um apoio e você já não é mais o mesmo de ontem. Você já é um novo homem, porque cada vez que você cresce, você desenvolve, você aprende. Então, tá aqui, ó, nós temos aqui muitos parabéns aqui. Parabéns aí para nossa irmã Lícia. Rapaz, Lícia tá aqui chegando bem, dando boa noite, né? Abençoando o povo do Pode Pensar. Eita, a irmã Maria tá aqui também, olha aí, ó. Ih, rapaz, Deco tá aqui conosco também. Um abraço aí, Deco, Joelma Amorim. Felicidade, olha, nós estamos sendo bem visitados, viu, irmão Fred? Bom, o povo tá visitando, o povo tá chegando. Glória Jair também, paz e graça para você também, meu irmão, né? Então tá aqui muita gente chegando, muita gente abençoando. Então, com certeza, temos aqui já a resposta aí. Nosso irmão Jair tá quente, viu? Parabéns aí, pastor Jair. Nosso irmão Jair tá aqui respondendo já quem foi o primeiro pastor. Ih, rapaz, a bênção tá segura aqui, viu? O povo já sabe, que Jair já avisou. Glória a Deus. É Vilásio da Conceição Bastos. Pastor Vilásio. Eita, Fred estava aqui com a resposta na mão para passar, mas o nosso irmão Jair acabou de dar uma pesca para o irmão Fred aqui, que já tinha escrito aqui no papel dele. Então, Jair, meus parabéns a você. Obrigado, então, Jair. Tá aí, então, irmão Jair, o que é que você diz dessa bênção? Jair é bênção de Deus, Jair Amorim, amigo nosso ali. É isso aí, Deus isso aí. continua Irmão abençoando. Jair é um apoiador. Está fazendo um excelente trabalho ali na congregação de Cova da Gia. Cova da Gia. Cova da Gia, um excelente trabalho. Deus tem abençoado. Então visitem o nosso irmão Jair na igreja de Cova da Gia, Assembleia de Deus. Então hoje o dia é da Assembleia de Deus, viu? Talvez o próximo será
da Quadrangular, da Igreja Batista, não sei, mas se preparem aí, Igreja Batista, Igreja Quadrangular, nos procure, porque queremos também botar no ar as outras denominações. Depois que a gente voltar a ter um grande circuito com outras igrejas, voltaremos para a Assembleia de Deus novamente, com novos questionamentos, com novas ideias, e com certeza o Pode Pensar Orebemente vai fluir em todas as casas da Bahia, do Brasil e do mundo, porque essa é a nossa ideia, porque Pode Pensar é um programa que chegou para ficar na cidade. Meus parabéns aí para o nosso irmão Wilson, o nosso irmão Ed Carvalho, que são os percussores aí, fazendo esse trabalho fluir. E com certeza o povo está gostando. Nós tivemos aí mais de 500 pessoas na quarta-feira, telespectadores, né, assistindo de dentro da cidade, de fora do estado, de fora do país. Com certeza chegamos para marcar ponto na cidade, é uma cidade linda, a cidade de Simões Filho e região metropolitana. Vamos agora seguindo para mais uma pergunta. Daqui a pouquinho nós estamos finalizando o nosso primeiro programa, né? O nosso Pode Pensar com a Igreja Assembleia de Deus, né? Essa é a nossa primeira oportunidade com a Assembleia de Deus do ano, teremos outras. Mas a pergunta que nós temos aqui, amigo ouvinte, já fique preparado aí para responder, né? Nosso irmão Jair está aí pegando fogo aí, preparado para saber a pergunta e já responder. Um abraço aí, nosso irmão Joaquim também, ao nosso pastor José Rodrigues, que está aqui abençoando o povo de Simões Filho. Um abraço aí também ao nosso pastor Elias Pereira, que já me deu, desde manhã cedo, que me dá uma injeção de ânimo, uma injeção de força, né? E assim nós temos diversos presbíteros aí, dando apoio, diversos pastores, evangelistas, né? A casa é grande, né, Fred? Hoje a Assembleia de Deus em Simões Filho, ela tem um ministério composto por 147 auxiliares. Amém. São 158 diáconos, são 188 presbíteros, são 4 evangelistas, são 21 pastores e, como eu falei, 13 missionários. Glória a Deus. Esse é o quadro, né, que compõe o ministério da Assembleia de Deus aqui em Simões Filho. Sustentação total. Sustentação total. Então, nós temos... Eu já ia te fazer uma pergunta aqui, mas está dentro do plano de perguntas. Então, vamos correndo aqui. Nós temos... quem foi o primeiro pastor já foi respondido. Agora, quem é o pastor atual? O que é que você... O pastor atual é o meu pastor, né? Pastor José Rodrigues Nunes, que, junto com sua família, tem abençoado essa cidade. Tem sido um canal de bênção para a nossa cidade. Muito bom. Pastor José Rodrigues Nunes, um exemplo de líder, uma pessoa que tem um compromisso com o Evangelho de Deus. Amém. Esse é um dos pontos que eu mais admiro o nosso pastor. É o compromisso que ele tem com o Evangelho de Deus. E aí, eu vou falar algo bem particular dele. Primeiro o Evangelho. Primeiro o bem-estar da igreja. Perfeito. E eu louvo a Deus porque ainda tem pessoas assim, né? Isso é importante. E o pastor José Rodrigues é um exemplo para a nossa cidade, para o nosso ministério. O pastor José Rodrigues veio da onde, Fred? Ele veio de Catu. Ele veio de Catu. Ele pastoreava Catu. Sim. E aí foi mudado para cá, para Simões Filho. Já são 13 anos. Ótimo. Né? Estamos caminhando para 13 anos aqui na cidade de Simões Filho. E graças a Deus, um excelente trabalho. A igreja tem crescido muito. Deus tem abençoado o ministério dele aqui. Isso é importante porque o que a gente entende é que o tempo que o pastor já tem aqui na cidade faz com que seja claro a resposta de que o evangelho está bem ancorado, né? Juntamente com o número de obreiros que você citou, dá a todos os membros e congregados uma segurança, uma tranquilidade. Sim. Né? Hoje eu posso estar no Barreiro, eu posso também ir para Pitanguinha, eu posso ir para qualquer um dos bairros que com certeza teremos uma ou mais de uma congregação. Né? Ponto Parada tem 3 congregações. Né? São 4. São 4? Olha aí, eu estou atrasado então, Fred. 4 congregações parabéns, ali em Ponto Parada. Ponto Parada 1, Ponto Parada 2, Ponto Parada 3 e Ponto Parada 4, que já é ali, próximo ali ao fundo da Polícia Rodoviária,
Quem está dirigindo lá é o diácono Daniel. Sim. São 4 congregações. Essa para mim é nova, eu tenho que visitar, eu tenho que conhecer. Então, o Pode Pensar Brevemente não pode ficar atrasado no tempo. Então, iremos visitar sim, o nosso irmão Daniel receberá nossa visita, o Pode Pensar Brevemente vai visitar você, meu irmão Daniel. E queremos fazer uma pesquisa lá, fazer uma entrevista e trazer para cá. Né? Queremos fazer um rodízio em todas as denominações, congregações, Assembleia de Deus ou não, e trazer uma luz, né, para que todos saibam na cidade como está funcionando, né, o corpo de cada congregação, cada denominação, para que o povo que ainda não está determinado, direcionado a alguma igreja, escolha e saiba onde ele encontrar guarida. Exato. Porque, como eu volto a dizer, quando o homem tem um líder, ele tem algo a mais. E você tocou um ponto bem interessante, sim, porque assim, a pessoa que está à procura da igreja, né? Hoje, infelizmente, eu tenho que falar disso, nós temos muita dificuldade, né? Com igrejas que não têm o mesmo compromisso, tem muita igreja séria, sim, principalmente sim. Aqui em Simões Filho. Sim, verdade. Né? E é importante que se busque uma igreja com essas referências. Sim. A igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. E aí, quem está à procura de um lugar para congregar, de uma igreja, tem que observar esses pontos. Porque vai mexer com a família. Vai impactar a vida dele. Sim. Né? Família só não. Trabalho, família, escola. Né? Quando uma pessoa encontra-se com uma instrução religiosa, uma instrução de uma igreja séria, ela vai melhorar na escola, vai melhorar na empresa, vai melhorar no lar familiar, por causa disso que você citou, a estrutura que ela vai encontrar. Né? Então, é muito importante, Fred Suíço. E o Pode Pensar Brevemente vem justamente com esse intuito, o intuito de apresentar o que temos na casa. A nossa casa é Simões Filho. Né? A nossa casa é aqui onde moramos. Então, o que é que nós temos? Né? Temos a Assembleia de Deus, temos Quadrangular, qual mais? Então, a pessoa escolhe uma que tenha um pouco de apoio espiritual, estrutura emocional, porque daqui para frente, a cada dia vai ter novidades acontecendo. E nós precisamos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Estamos vivendo um tempo difícil, o Evangelho mostra isso. Sim. Que foi Jesus que falou que nos últimos dias sobreviveriam tempos difíceis. Sim. E nós estamos vivendo esses tempos. E aí, quanto mais a gente se aproximar de uma estrutura dessa para nos dar esse suporte, aí as coisas ficam melhor, né? Facilita, né? Perfeitamente. Então, vamos seguindo aqui, vamos lá, envie aí, compartilhe com seus amigos aí. Queremos a resposta, compartilhe com seus amigos. Nós temos aqui quem foi o primeiro pastor já foi citado, quem é o pastor atual também já foi citado. Agora, quem foi o antecessor? O pastor que antecedeu o pastor que está atual. O pastor que antecedeu o pastor José Rodrigues foi o pastor Manuel Monteiro. Certo. Manuel Monteiro, inclusive, foi o pastor que me apresentou ao ministério. Ah, que bom. Eu fui apresentado ao ministério, ao presbitério. Muito bem. Por esse pastor, uma bênção de Deus, mas que findou o trabalho dele aqui na cidade. E aí foi substituído. Eu não sabia desse detalhe, né? Você também foi parte, né, daquele grupo de pessoas que mudou, né, de momento, mudou de responsabilidade, né? Porque é uma mudança, né, Fred? Não, sem sombra de dúvida, né? O que é que você me diz sobre essa mudança? Foi um impacto muito grande na minha vida, porque assim, engraçado que eu saí de auxiliar para o presbitério. Sim. E aí foi uma mudança radical, né? Sim. Eu estava recém-casado, e aí tinha essa preocupação. Sim. Porque eu me lembro do que Paulo escreveu para Timóteo, né? Paulo orientando a Timóteo acerca do ministério, e é uma responsabilidade muito grande. E aí, Beri, você sabe disso, a perna treme, né? A perna treme, os olhares agora são outros. Nós agora temos responsabilidade maior, porque tem um público que vai se espelhar em nós. Nós somos exemplo dos fiéis. E aí agora... As lutas são maiores. As lutas são maiores, né? Nós agora não vamos interceder só por nós. Temos um povo que chega na congregação em busca de uma orientação. Então, tudo isso muda. E está na Bíblia, né? Que o alvo é o líder. Exato. Exato. Então, a luta muda. Eu agradeço a Deus, porque tive pessoas que Deus colocou ao meu redor para me ajudar. E aqui eu quero citar o nome do pastor Elias Pereira, né, que foi um canal de bênção para a minha vida.
Foi um homem que, você sabe, sempre a gente chega ali, tomar aquele cafezinho ali na casa dele e saía dali, né, revestido de uma orientação. Perfeito. E Deus, ele me abençoou com isso. O pastor Monteiro também foi um grande orientador. E agora o pastor José Rodrigues, né? Então isso nos ajudou muito a chegar até aqui. Eu fico olhando o contraste, Fred, o contraste da vida cristã, o contraste do que é o homem, né, com essas instruções, daquele que não tem essas instruções, daquele que abdica as instruções. Eu confesso, Fred, isso aqui, eu diretamente estou firmado por causa dessas orientações, das que você citou, que todos esses também me instruíram, de outros mais, mas voltando para a instrução. Quando a gente se adere às instruções, a gente permanece. E só realmente desfaz e desfalece aqueles que não abraçam essas informações, essas dicas. A gente pode usar como exemplo, Beri, um time de futebol. Sim. Né? Um time de futebol, ele sempre tem ali na lateral do campo um técnico experiente e é que passa as instruções para o jogador e as coisas fluem. Né? Então é como você iniciou falando. Em toda a nossa vida nós somos dependentes disso. E trazendo para o mundo espiritual, Deus tem pessoas capacitadas para essa área. E nós somos felizes, né? Porque Deus nos agraciou com pessoas com essa habilidade de dar instrução, de nos trazer instrução. E hoje, né, nós estamos aqui, né, meu irmão? Estamos aqui no Pode Pensar Orebemente. Então, compartilhe aí, meu amigo, compartilhe minha amiga, meu irmão, minha irmã, compartilhe aí para mais alguém, porque vem perguntas, hein? A pergunta agora é: qual o número de congregação? Você já falou, mas fale mais uma vez para quem chegou agora. Qual o número de congregação da Assembleia de Deus, Fred? Hoje são uma sede e mais 58 congregações. Perfeito. 58 congregações. Em todo o território simões-filense, em todos os bairros aqui da cidade de Simões Filho, tem pelo menos uma congregação da Assembleia de Deus. Então não tem como alguém dizer, eu não tenho no meu bairro. Não Com tem. certeza. Todos os bairros aqui tem. Não. E 2 congregações estão fora da cidade, né? Que é Rainha dos Anjos e Canápolis. São 2 congregações daqui da Assembleia de Deus de Simões Filho, mas que estão fora da cidade. Quem está em Canápolis? Canápolis, quem está é missionário Leandro. Leandro daqui de Simões Filho. Isso, daqui de Simões Filho. E em Rainha dos Anjos, quem está é o missionário William. Perfeito, muito fazendo bom. Um ótimo trabalho também. Muito bom saber que Simões Filho não é só aqui, né, Fred? Simões Filho também está fora daqui. Exatamente. Muito bem, muito maravilhoso. Vamos agora à nova pergunta que nós temos aqui. Nós temos a 9ª pergunta: qual é o benefício que a Igreja Assembleia de Deus traz para a cidade? Hoje, quais são os benefícios? O que é que a sociedade ganha com a Assembleia de Deus, Fred? Berivaldo, uma pergunta muito interessante. Muito interessante. Hoje nós temos um hall de membro que está em cerca de... A última atualização que eu fiz tem 6.256 membros ativos. Né? E aí, como o nosso grande propósito é levar o espiritual, é cuidar do espiritual, esses membros eles são abraçados por essa igreja. Nós temos hoje vários segmentos. Nós temos a Criadesp, porque foi dividido, né, em setores para facilitar o trabalho. E hoje nós temos Criadesp, que é o núcleo de crianças. Nós temos a Umadesp, que é o núcleo de homens. E cada setor, ele cuida melhor, né? Assim fica essa divisão, proporciona isso. Sim, perfeito. E a igreja consegue abraçar, no geral, as famílias, levando um conforto, levando uma palavra, levando um suporte. Né? Perfeito. E, além disso, tem um outro trabalho, a missão. Nós temos um trabalho de missão muito forte. Nós temos a Comadesp, que é o Conselho de Missões das Assembleias de Deus em Simões Filho, que nós até trabalham no presídio. Né? A gente dá um suporte. Nós temos, por exemplo, aqui na Colônia Penal de Palmares, tem um trabalho de missão ali que é sustentado por essa igreja. E graças a Deus, pessoas têm sido batizadas com o Espírito Santo, pessoas têm sido batizadas nas águas, se tornaram membro dessa igreja,
Tem pessoas que já saem dali com uma nova mentalidade, com uma nova perspectiva de vida por causa do evangelho que essa igreja tem anunciado. Então, a Assembleia de Deus, ela não se prende só aquelas 4 paredes ali, tem todo um trabalho fora dali, né? Muito importante, Fredson. E eu confesso que eu sempre clamo por isso, né? Para que cada pessoa entenda de fato o real valor de cada coisa, porque às vezes eu costumo pegar uma coisa mínima, um lápis, uma caneta. Se você não souber o valor real disso aí, você deixa passar, você perde, né? Agora, qual é o valor real de uma igreja, de uma denominação, né? Como é que cada pessoa deve olhar para uma igreja, uma denominação? Porque às vezes, como você falou, a pessoa pensa que tá ali, aquelas 4 paredes, chega ali, ele canta, chega ali, sai, chega ali, ele termina, pronto, acabou. Não, você agora deixou bem claro qual o trabalho por trás dos bastidores que uma igreja faz. Está na colônia penal, está ali tratando daquele que está excluído, não é, da sociedade, para trazer ele a um renovo pessoal, um renovo de mentalidade, de espiritualidade para retornar à sociedade, né? Exatamente. Isso é importante. Eu posso citar um outro exemplo aqui, os nossos pastores. Todo dia o pastor José Rodrigues está atendendo, né, ali na sede, dando atendimento, aconselhamento pastoral. E em todas as congregações nós temos pastores preparados, né, para trazer esse aconselhamento pastoral. Então é assim, só fala mal de igreja quem nunca precisou de um aconselhamento, quem nunca precisou de um acolhimento como esse. Mas quem já precisou entende a importância que tem um aconselhamento pastoral. E a igreja está aí, pronta para dar esse suporte. Graças a Deus. Muito importante. Graças a Deus nós temos um número de obreiros capacitados, né, bem preparados espiritualmente para trazer esse suporte. Muito importante, Fred. Muito importante essa fala aí, onde você diz que só a pessoa que nunca precisou, ele pode abdicar. Exato. Mas se ele precisou e ele teve ali aquele retorno, ele sabe o valor que tem. Exato. E é justamente essa a importância que eu trago, amigo ouvinte, né? Qual o valor que tem cada coisa? É preciso saber, porque se você não sabe o valor que tem, aí você despreza, aí você não dá o valor. Mas se você buscar saber o que cada família está ganhando por estar sendo aconselhada, está sendo aconselhado, né? Tem muita gente que consegue ganhar um norte novo. Está desnorteado, consegue ganhar um norte novo. E nós temos diversos exemplos. Eu tenho irmãos, né, que eram amigos ali do Ponto Parada, que hoje estão na igreja e dizem, rapaz, eu estava entrando cada dia mais no território desumano. E hoje Deus me resgatou e eu estou aqui. Então, quando a gente vê esse testemunho, a gente percebe o valor que tem uma igreja. Uma igreja, ela transmite o poder de Deus. E aí, Beri, eu quero trazer um outro exemplo aqui, né, de casamentos. Quantos casamentos que estavam vivendo situações mesmo delicadas. Sim. E aí, depois que chegou, recebeu o aconselhamento pastoral, a vida mudou. Hoje eu conheço pessoas que viviam uma vida, um casamento, parece que o lar era uma secretaria do inferno, né? Mas depois que chegou, que trouxe, que teve esse apoio, todo esse aparato, hoje vive bem, para a glória de Deus. Fantástico, né? Fantástico. É muito valoroso. O programa já está chegando ao seu fim e eu queria que tivesse mais tempo, né? Mas a gente entende que teremos outro sábado, né? Teremos o sábado do que vem, será 19 horas. Hoje nós tivemos somente 1 hora de programa, mas o próximo sábado serão 2 horas, teremos mais tempo para falar. Amigo ouvinte, com certeza, você que nos assiste aí, que está telespectando aí essas informações, vão estar cada dia maior, cada dia melhor, porque eu não sou mais o Beri que entrou aqui, eu já sou um Beri um pouco a mais, ganhei muitas instruções, né? Então eu acredito que cada um que está do outro lado aí também já é alguém diferente. Esqueça agora aquele alguém do passado, você já não é o mesmo, porque você ouviu palavras de mudança, palavra de renovo. E é essa a ideia do Pode Pensar Brevemente, para que a gente cresça a cada dia com um pensamento mais avolumado, maior. Mas não vou deixar de fazer a última pergunta. Fredson, qual é os desafios da igreja que você pode visualizar aqui em Simões Filho?
Olha, Beri, os desafios são grandes. Desafios são grandes, como eu falei, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E nós temos um problema que é global, é um problema voltado à criminalidade, né? As drogas. E esse é o grande desafio da nossa igreja. Nós temos o remédio que o mundo precisa. Jesus nos deu. E ele disse: ide por todo mundo e pregai. Então, a nossa missão, o nosso grande desafio é manter intacta essa missão, permanecer nesse foco e levar esse remédio que o mundo precisa, né? Essa problemática toda que tem no mundo hoje, o evangelho que Jesus ensinou, ele é o remédio para isso aí. Perfeito, perfeitamente. Então, temos uma grande problemática, mas também temos um remédio, sim, né, Fred? Sim, temos. Então, Jesus parabéns. Ele nos confiou isso aí. E agora a gente precisa sequenciar, né? Exatamente, dar sequência, né? Exatamente. Então, parabéns aí, Fred. Então, mais uma vez eu digo que o Pode Pensar Orebemente está fazendo o seu papel, que é levar para mais longe a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. E é isso que nós queremos, amigos ouvintes, amigos telespectadores, queremos levar mais além a mensagem do Evangelho. E assim eu quero parabenizar todos os amigos que compartilharam, né? Todos os amigos que estiveram do outro lado, todos que irão assistir e irão fazer um meio de colaborar para que esse trabalho cada dia cresça, cada dia desenvolva, e estaremos aqui próximo sábado com mais uma denominação. Com certeza aprenderemos mais e sairemos maiores, sairemos pensando Orebemente, pensando grande, pensando como o Monte Horebe. Nosso irmão Fred tem aí os acordos finais, palavras finais, diga o que você achou do programa e diga o que você pensa que pode ser o programa no futuro e fale suas palavras finais para que a gente possa, assim, encerrar nosso programa. Beri, meu amigo, eu quero louvar a Deus pela tua vida, quero agradecer a você por essa oportunidade, como sempre, essa pessoa dedicada com todo carinho, muito obrigado. Eu venho aqui em nome da Assembleia de Deus Barreiro, que é a nossa congregação ali, trazer um abraço para todos vocês, ouvintes. Quero te convidar para nos fazer uma visita lá, né? Você vai ser bem-vindo. E outra, não espere convite, vá sem convite mesmo, porque ali é a casa do nosso Pai. Quero mandar um abraço aqui ao meu pastor José Rodrigues Nunes, ao meu tio, pastor Elias Pereira, a toda a minha família, a minha esposa, né, que ficou lá na congregação fazendo um trabalho lá, as minhas filhas, Raquel e Raíssa, e a toda a cidade de Simões Filho. Deus abençoe. Beri, muito obrigado por ter essa oportunidade aqui de trazer todo esse esclarecimento, né, de dar uma parcela de contribuição a esse programa que já bombou. Amém. Deus Obrigado, abençoe, Deus abençoe. Então tá aí, eu quero agradecer também a todos, né? Mais uma vez, agradecer o nosso amigo Dado que está aqui com toda a paciência, nos orientando, nos ajudando. Agradecer aí ao Wilson com todo coração aberto, né? Nos abriu uma oportunidade de levar mais ainda o Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de paz, ao nosso amigo Ed, né? Ed Carvalho está com a gente já aí há muito tempo, desde 2000 que a gente está sempre falando em rádio, em alguma coisa, e voltado para as informações por amor à cidade. Ed Carvalho é um homem que ama a cidade de Simões Filho. Ed Carvalho é bênção de Deus. Bênção de Deus. Então, com certeza, Ed, as coisas cada dia vão estar prosperando na nossa vida, na nossa cidade, porque nós amamos o bem, amamos o que fazemos. E assim, eu quero agradecer também ao nosso amigo Wilson, que é o nosso grande colaborador, que me deu todo o suporte. O Wilson do Barreiro aí, parabéns a você e parabéns assim a todos quantos apoiou o programa até esse momento. Sábado que vem tem mais, está finalizado aí o nosso Pode Pensar. Felicidade a todos, um abraço, muita paz e muita felicidade.